O acidente vascular cerebral é um distúrbio crítico no sistema vascular, caracterizado por interromper a circulação sanguínea responsável por oxigenar e nutrir adequadamente o cérebro e outras estruturas do sistema nervoso. Essa intermitência pode ocorrer tanto pela obstrução quanto pela ruptura de artérias e vasos sanguíneos. No primeiro caso, o AVC é chamado isquêmico, enquanto que no segundo é dito como hemorrágico. O AVC também pode ser chamado de acidente vascular encefálico, considerando que a condição não afeta só o cérebro, mas também o tronco cerebral. O AVC é uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o AVC contabilizou mais de 17 milhões de óbitos em 2015. Isso ocorre em grande parte porque os sinais de AVC podem variar desde ínfimos e discretos a mais característicos e perceptíveis. E quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato. Conheça os 7 sintomas que podem indicar um AVC silencioso. Primeiro sintoma, sonolência. Problemas relacionados ao sono podem surgir tanto entre os sintomas de acidente vascular cerebral quanto entre suas consequências. Isso porque pessoas com casos recorrentes de AVC são mais propensas a desenvolver distúrbios respiratórios do sono, como apneia. Outro problema que pode surgir nas pessoas após um AVC é a insônia. Ela pode afetar de 20% a 56% dos pacientes. Entre os sintomas, os pacientes precisam ficar atentos à sonolência. Um estudo norte-americano feito com mulheres na menopausa concluiu que aquelas que dormiam mais de 9 horas por noite tinham mais tendência a sofrer AVC isquêmico. A sonolência excessiva durante o dia também é um sintoma prevalente entre pessoas que sobreviveram a um acidente vascular cerebral. Segundo sintoma, náuseas e vômitos. Quando a náusea se apresenta como sinal de acidente vascular cerebral, ela também surge de forma súbita e comumente e pode estar associada à sensação de tontura ou vertigem, quando vemos tudo rodando, diferente das náuseas causadas por problemas de um rotavírus. Nesse caso, não costuma haver dor abdominal, diarreia ou alteração na consistência das fezes. Terceiro sintoma, soluços. Apesar do incômodo, essa contração costuma passar em poucos minutos. No entanto, os soluços se tornam preocupantes quando são recorrentes ou permanecem por mais de 48 horas, acompanhados por outros sintomas como dormência ou problemas de coordenação. Nesses casos, é necessário uma avaliação médica. Quarto sintoma, desmaio. Síncope é um sintoma comum de AVC que pode ser facilmente ignorado. A síncope relacionada ao AVC pode ser difícil de diagnosticar, porque seus sintomas geralmente são semelhantes àqueles causados por outras condições médicas, como pressão arterial baixa ou desidratação. Por isso, procure atendimento médico imediato sempre que você se sentir fraco sem motivo aparente, especialmente se tiver algum fator de risco para derrame, como níveis elevados de colesterol e diabetes. Quinto sintoma, lapsos de memória. Um dos possíveis danos deixados pelo AVC são problemas de memória. Pesquisadores sugerem que o efeito contrário também pode acontecer. Lapsos de memória podem indicar que o indivíduo possui um risco alto de sofrer um derrame. Uma pesquisa baseou-se nos dados de 9.152 pessoas com mais de 55 anos que foram submetidas a testes de memória e de saúde mental entre os anos de 1990 e 1993, e novamente entre 2000 e 2001. Desde o início do estudo e até 2012, houve 1.134 casos de AVC entre os participantes. Os pesquisadores observaram uma relação entre queixas de problemas de memória e probabilidade mais elevada de derrame nos anos seguintes. Surpreendentemente, o maior risco, de 38%, foi observado entre pessoas com os maiores níveis de escolaridade. Sexto sintoma, tontura. Na maioria dos casos, a tontura não requer atendimento de urgência, embora seja sempre aconselhável consultar o médico, especialmente quando a tontura surge associada a dificuldade de andar, se locomover ou movimentar algum membro, sensação de ver tudo girar, alterações neurológicas como confusão mental, dificuldade para falar, visão dupla ou dificuldade de engolir. Sétimo sintoma, manifestações neuropsiquiátricas. A pessoa pode ter mais dificuldade em controlar o seu humor e as suas emoções, como chorar mais ou sem razão aparente, e no momento a seguir começar a rir. Sentimentos de tristeza, de inutilidade,
de irritabilidade e alterações no padrão de sono, na alimentação e no pensamento. A pessoa também pode passar a dizer palavrões quando antes não o fazia. Há relatos de pacientes que apresentaram sintomas compatíveis com distúrbios bipolar ou mesmo surto psicótico. Deve-se suspeitar desses casos se o quadro psiquiátrico tem início principalmente em pacientes mais idosos. Quais as principais causas de um AVC? Hipertensão. Ela é disparado o fator de risco campeão. A hipertensão desgasta e provoca lesões nas paredes dos vasos. Ajustar a pressão já faria cair ao meio as estatísticas de AVC. Se controlada, diminuiria as taxas de AVC em 47,9%. E o que fazer? Não exagere no sal, coma mais vegetais, verifique a pressão de tempos em tempos. Se for diagnosticado com hipertensão, tome corretamente os medicamentos prescritos. Sedentarismo. Ficar parado por muito tempo é péssimo para a saúde como um todo. O desdobramento imediato do sedentarismo é o acúmulo das calorias dos alimentos, o que acarreta no ganho de peso, hipertensão e diabetes. Por isso, a atividade física impede esse turbilhão de complicações e, mais importante, tem efeito direto no sistema vascular. E o que fazer? Escolha um esporte que lhe dê prazer. Crie uma programação semanal de treinos. Busque suporte de profissionais de educação física para ter orientações. Se controlado, diminuiria as taxas de AVC em 35,8%. Colesterol alto. Os LDL e os outros tipos do colesterol ruim são os principais responsáveis pelo surgimento de placas que obstruem os vasos. E o que fazer? Manere nos alimentos gordurosos ou cheios de açúcar. Faça check-ups para ver como anda seu colesterol todos os anos. Se controlado, diminuiria a taxa de AVC em 26,8%. Dieta ruim. Junto com a atividade física, a alimentação constitui o pilar fundamental de uma vida saudável. Alguns nutrientes, como o ômega 3 dos peixes e das nozes, têm ação nas artérias, preservando-as de processos inflamatórios e da formação de coágulos. E o que fazer? Consumir 6 componentes com frequência, como verduras, frutas, grãos integrais, castanhas, legumes e ômega 3. Se controlada, diminuiria a taxa de AVC em 23,2%. Obesidade. Obesidade central, quando a gordura se acumula na região da barriga, é particularmente nociva porque libera substâncias perigosas para as artérias. Se controlada, diminuiria a taxa de AVC em 18,6%. Estresse. Isso é significativo porque há uma relação direta entre nervosismo constante e alterações circulatórias capazes de gerar uma pane cerebral. E o que fazer? Reserve um horário de seu dia para fazer coisas que deem prazer e alegria. Se controlado, diminuiria a taxa de AVC em 17,4%. Tabagismo. O cigarro lesa a camada interna dos vasos, deixa os tubos sanguíneos mais estreitos e acelera o aparecimento de placas de gordura, quadro propício para infartos e AVCs. E o que fazer? Existem diversos métodos e até remédios que auxiliam a largar o vício, assim como grupos de apoio que apaziguam as aflições da abstinência. Se controlado, diminuiria a taxa de AVC em 12,4%. Também podemos citar as doenças cardíacas, o alcoolismo, diabetes, dentre outras. As formas de prevenção estão diretamente ligadas aos fatores de risco, que basicamente são consequências de outras doenças. Por exemplo, quem tem diabetes deve manter a quantidade de glicemia, ou seja, o açúcar no sangue, nos níveis adequados. Quem tem pressão alta, mantê-la sempre controlada, evitar bebidas alcoólicas e fazer exercícios físicos. A ocorrência do derrame silencioso também pode indicar que você tem predisposição para problemas cardiovasculares. Essa predisposição pode estar relacionada também a fatores genéticos. Sendo assim, o médico poderá solicitar a realização de um check-up e os tratamentos necessários. A adoção de bons hábitos é uma das estratégias para evitar um derrame, seja ele silencioso ou não. Por isso, consulte um profissional de saúde se notar qualquer diferença. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar recebendo essas dicas de saúde. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado, deixe seu like e até a próxima!